Queridos, muitas coisas que ocorrem aqui no planeta Terra, nós não vamos encontrar explicações aqui. Eu quero dizer para você que a sua fé e a minha fé tem que estar preparada para enfrentarmos as decepções, para enfrentarmos as traições, para enfrentarmos a enfermidade, para enfrentarmos mortes inexplicáveis, para enfrentarmos doenças, para enfrentarmos seja o que for. Nós temos que permanecer firmes com Jesus. Por quê? Porque muitas vezes Deus ele pega um ser humano, usa aquele ser humano e muitas vezes aparentemente parece que aquele ser humano não valeu nada para Deus. Por exemplo, quando você pega a Bíblia, você encontra passagens que você muitas vezes não compreende. Uma das passagens que eu não compreendo, assim, que muitas vezes eu penso assim, puxa, o final poderia ser diferente. Mas na mente de Deus, ele está pensando assim, não, o final eu vou te explicar quando você chegar no céu. Muitas vezes você pensa que alguma coisa que está acontecendo aí está errado. Muitas vezes eu estou falando para alguém que pensa assim, puxa, mas não deveria ter acontecido isso, por que aconteceu aquilo, por que aconteceu... Queridos, calma. Aqui no planeta Terra nós não vamos encontrar explicações para tudo. Vamos analisar a vida de um filho de Deus. Eu acredito que um homem íntegro, um homem puro, um homem maravilhoso, um homem de coragem, um homem de fé, um homem que orava, um homem que jejuava. Esse homem, quando ele apareceu pregando o evangelho no deserto, quando ele abria a boca para falar, o próprio Satanás começava a tremer. Quem era ele? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vamos deixar que a palavra de Deus fale ao seu coração e ao meu coração. Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 3. Queridos, olha aqui que vamos ler três versículos. Aqui, olha. Mateus, capítulo 3, do 1 ao 3. Diz assim, olha. Mateus 3, de 1 ao 3. Lozinha, fala para Nice pegar a Bíblia e acompanhar. Todo mundo aí. Ó. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, pois, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Querido, João Batista, quando ele começava a pregar, e chamando as pessoas ao arrependimento, porque Jesus, o Messias, estava a caminho, queridos, Ellen White diz que o próprio Satanás tremeu, o próprio reino das trevas tremeu com a palavra daquele homem, que ele sabia o que estava falando, quando ele falava para as pessoas, se arrependam, se convertam, se entreguem completamente a Deus. Os próprios guardas romanos, eles tremiam com a palavra de João Batista. João Batista era um homem tão poderoso, mas tão poderoso, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou dele, aqui, você está em Mateus? Vai lá para Mateus capítulo 11, ó, olha o que está dizendo aqui em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 diz que João Batista, ele foi preso. Depois de pregar, depois de anunciar a volta de Jesus, ele foi preso. Na prisão, Satanás começou a buzinar no ouvido de João Batista. Esse camarada aí que você anunciou é um falso, é não sei o quê. E começou a falar tanto no ouvido de João Batista. Querido, Satanás, ele atormenta a pessoa, sabia? Satanás, ele tenta desencaminhar a sua fé e a minha fé de qualquer jeito. Ele coloca um parente, ele coloca um amigo, ele coloca alguém, ele fala para alguém falar mal de você, fala para alguém te prejudicar, ele tenta fazer de tudo quanto é jeito. A tal ponto que João Batista, dentro do seu coração, ele falou assim, vou mandar alguns discípulos perguntar se realmente ele era o Messias, porque Satanás estava atormentando. Aí Jesus mandou um recadinho para João Batista. Depois que Jesus pregou o dia todo com os discípulos ali de João Batista, Jesus mandou um recadinho para ele. Ó, aqui em Mateus capítulo 11, no versículo 4, ó, e Jesus respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aí Jesus mandou um recadinho no versículo 6, para os discípulos de João falarem para João. Olha o que Jesus disse. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em outras palavras, Jesus falou para os discípulos dele falarem para João o seguinte, João, não desanime, filho. Eu estou colocando a minha mão no fogo por você. Eu sei que você vai resistir à prova. Não desanime.
Aí, lá na cadeia, no presídio, quando os discípulos de João chegaram e falaram para ele isto, João, ele se confortou em Cristo Jesus. E agora, a pergunta que eu faço para você, queridos, João Batista estava lá na cadeia, Jesus estava pregando o evangelho. Aí eu pergunto para você, você acha que Jesus não estava intercedendo por João lá na cadeia? Você acha que João estava sozinho lá na cadeia? Queridos, só para vocês terem uma ideia, olha o que está dizendo aqui, no Desejado de Todas as Nações, você já ouviu falar deste livro? No Desejado de Todas as Nações, diz o seguinte, Jesus, ele poderia ter ido lá na cadeia e visitado João, ele poderia ter ido lá na cadeia e orado por João. E por que ele não foi? E isso muitas vezes na mente das pessoas, muitas pessoas falam, puxa, por que Jesus deixou João Batista morrer? Olha o que diz aqui, o mistério dessa escura providência. Que escura providência? Por que Jesus deixou João Batista ir preso? Por que Jesus deixou acontecer o pior com João Batista? Olha o que ele está dizendo, o mistério dessa escura providência, nossa visão humana não vai compreender aqui no planeta Terra. Não poderá, no entanto, nunca abalar a nossa confiança em Deus. Queridos, muitas coisas irão acontecer aqui, como aconteceu com João. João, ele começou a criar alguma dúvida dentro dele, mas Jesus logo foi e falou assim, João, não se escandalize, eu estou colocando a minha mão no fogo por você. Queridos, nada que acontece, que vai acontecer com a sua vida, com a vida do seu esposo, com a vida da sua esposa, com a vida do seu filho, com a vida da sua filha, nada do que aconteça com você ou comigo, ou de bom ou de ruim, pode abalar a sua fé. Muitas vezes nós podemos até sentir assim, puxa, não, mas não pode abalar a sua fé, nós não podemos desistir, porque nós não vamos encontrar explicações para algumas coisas que vão acontecer aqui neste mundo. Eu estou falando para alguém que muitas vezes está aprendendo a viver pela fé, está aprendendo a viver através da oração e da confiança em Deus. Por quê? Porque muitas vezes você vai buscar refúgio, você vai buscar ajuda no ser humano, e o ser humano falha com você. Mas quando você passa a acreditar em Deus, no poder de Deus, a sua fé é robustecida. Aí você sente, puxa, foi na hora H que Deus resolveu abrir as portas. Isso vai amadurecer a sua fé. Queridos, olha o que está dizendo aqui. João Batista, ele estava lá no presídio, lá na prisão. Nada mais foi João Batista do que um participante do sofrimento de Cristo. Agora eu pergunto para você, o que tem a ver nós participando do sofrimento de Cristo? O que tem a ver isso? Que eles têm a ver muita coisa. Tem a ver muita coisa. Um filho de Deus, você simplesmente por ser filha de Deus, você simplesmente por ser filho de Deus, você se torna um alvo de Satanás. Você se torna um alvo de Satanás. Por quê? Porque Satanás odeia os discípulos de Cristo, principalmente aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele jovem que está procurando fazer a coisa certa. Eu estou falando para jovens, para crianças, para adultos que estão orando, estão procurando fazer a coisa certa e muitas vezes parece que não está funcionando. Queridos, quando você pensa que não está funcionando, é porque está funcionando. É porque está funcionando. E olha o que ela diz aqui, queridos. Não sou eu que estou dizendo, olha. Todos quantos o seguem hão de cingir a coroa do sacrifício. Pelo simples fato de você se tornar um discípulo de Cristo, você já começa a usar uma coroa do sacrifício. Serão indubitavelmente mal compreendidos. Muitas vezes, vocês e eu seremos mal compreendidos. Muitas vezes, nós seremos humilhados pelos nossos próprios familiares, pelos nossos próprios amigos, simplesmente por seguirmos a Jesus. Quando isso acontecer, não vai para o quarto chorar, não vai se desesperar, não, você vai agradecer. Você vai se colocar na presença de Deus e vai falar para Deus assim, Senhor, muito obrigado, porque eu estou procurando fazer a tua vontade e as pessoas não estão me compreendendo, estão me julgando mal, mas na tua presença eu estou com a consciência limpa. Ore a Deus e agradeça a Deus. Aí muitas vezes você pode falar assim, pastor, mas como é que eu vou agradecer se eu estou sofrendo? Como é que eu vou agradecer se eu estou sofrendo? Queridos, a Bíblia Sagrada diz para você, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Eu vou abrir a minha aqui também. Olha o que está dizendo lá. Filipenses. Estou com a minha Bíblia aqui.
Vou procurar, parece que a minha Bíblia não tem Filipenses não, deixa eu ver. Ó, Filipenses. Acharam aí Filipenses capítulo 1? Queridos, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27 até o 29. Até o 30. Olha o que diz aqui, olha. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, ó, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Queridos, olha que versículo maravilhoso. Vos foi concedida a graça, não somente de acreditar em Deus, mas de sofrer por ele. Aí você pode perguntar, pastor, mas e esse sofrimento, para Deus, o que significa? Vou ler para vocês perceberem o que significa o seu sofrimento e o meu sofrimento por amor a Cristo. Muitas vezes você é incompreendido, você é incompreendida. Muitas vezes você está procurando fazer o melhor e as pessoas estão, castigando você, falando mal de você, querendo apunhalar você pelas costas. Não se preocupe. Olha o que ela está dizendo aqui na página 163, E de todos os dons que o céu, pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seus sofrimentos é o mais importante depósito e a mais elevada honra. A mais elevada honra que você tem aqui nessa terra é participar com Cristo dos seus sofrimentos. Queridos, João Batista, ele não ficou apenas preso dentro do cárcere, não. Ele não ficou apenas preso dentro do cárcere, mas quando ele estava dentro do cárcere, olha o que ela diz aqui, conquanto nenhum miraculoso livramento fosse proporcionado a João, ele não fora abandonado sozinho no cárcere. Tivera sempre a companhia dos anjos celestiais, que lhe abriram as profecias concernentes a Cristo e as preciosas promessas da Escritura. Queridos, em nenhum momento João Batista estava sozinho dentro da cadeia. Anjos de Deus estavam ali, conversando com ele dentro da cadeia. Você compreende isso? Eu também não compreendo. Como é que os anjos estavam ali abrindo as profecias para João? Só na eternidade nós vamos saber. Mas Jesus, ele está dizendo aqui para você, João Batista tinha a presença dos anjos, no meio do sofrimento, no meio da angústia. E quando aconteceu isso que está aqui, em João 11, Jesus falou de João Batista o seguinte, Mateus capítulo 11, olha o que está dizendo aqui no versículo 7, Então, em partindo quem? Os discípulos de João, Jesus mandou um recadinho, olha, fala para ele não se escandalizar em mim, fala para ele não desistir, fala para ele que embora ele não entenda tudo, para ele permanecer firme comigo, eu confio nele. Depois que os discípulos de João Batista foram embora, olha o que Jesus falou para os discípulos dele, Então, eu estou lendo Mateus 11, 7, Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saísses a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saísses a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é o de que está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual prepararás o teu caminho diante de ti. Em verdade, queridos, olha o que Jesus disse de João, em Mateus 11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Espera um pouquinho, você sabe o que Jesus disse aqui? Jesus disse o seguinte, olha, entre os que nasceram de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Enoque não foi maior do que João Batista. Elias não foi maior do que João Batista. Nem Enoque e nem Elias foram melhores do que João Batista. Foi isso que Jesus está afirmando aqui.
Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que isso? Porque o menor do reino dos céus, nós conhecemos a história de Jesus. Os discípulos mais simples andaram com Jesus, mas nenhum deles foi superior a João Batista no caráter, nem na pureza. João Batista era puro, João Batista era íntegro. Você entende? Mas agora cabe aquela pergunta que eu fiz para vocês no começo do sermão. Alguma coisa que eu não entendo com respeito a João Batista. Abra sua Bíblia lá em Mateus 14. Vai lá, ó. Mateus 14. Olha o que está dizendo aqui. Ó. Mateus capítulo 14. Aqui em Mateus 14, dos versículos 1 até o versículo 11, está dizendo que uma festa muito grande, Herodes estava promovendo. Uma festa com vinhos, com bebida, com cerveja, com caipirinha, com muitas bebidas alcoólicas, muita dança, com a dança do ventre, mulheres sensuais. Queridos, olha como é que Satanás usa as circunstâncias para atingir o seu objetivo. O tempo todinho, Satanás, ele queria matar João Batista. O tempo todinho, Satanás queria matar João Batista. E no meio daquela festa ali, entra aquela menina novinha, dançando ali, dançando e de uma maneira sensual, enebriou a mente de Herodes. Herodes quis crescer na frente dos seus convidados, falando o seguinte, Herodes mandou, olha, para essa música, para aí. Ó, pode pedir o que você quiser aqui. Em outras palavras, Herodes estava querendo, olha, essa aqui é minha também. Essa aqui faz parte do meu harém. Essa aqui, ela e a mãe dela, a família dela, me pertence. Eu vou demonstrar para você que eu sou poderoso. Aí Herodes quis crescer, a cabeça dele já estava virada através da cachaça, através da cerveja, através do vinho. Ele já estava passado ali, pede o que você quiser. Queridos, olha o que está dizendo aqui no versículo 7. Ó, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Mateus 14, 7. Então, ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Peraí, como assim? Dá no prato a cabeça de João Batista. Olha o que está dizendo aqui no versículo 9. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Queridos, sabe quem, quando cortou a cabeça de João Batista, sabe quem deu glória? Sabe quem comemorou? Aqui, ó. Desejar de todas as nações, página 162. Olha o que eu vou ler para você. Ó. Foi permitido a Satanás abreviar a vida terrena do mensageiro de Deus. Deus permitiu que Satanás abreviasse a vida terrena do mensageiro dele. Mas aquela vida que está escondida com Cristo em Deus, o destruidor não podia atingir. Ele poderia matar o corpo, mas ele não poderia destruir a fé de João. Você imagina aquele guarda chegando? Os guardas aprenderam a respeitar João, porque eles haviam assistido às pregações de João. Mas quando eles chegaram e falaram, João, olha, você consegue ver pelos olhos da fé o guarda chegando e conversando com João? Queridos, eu vou viajar um pouco aqui agora, Eu imagino assim, o guarda chegando, quem sabe dois, chegando para João e falando, João, a gente vai ter que te cortar a cabeça. João Batista, olhando para aqueles dois guardas, João Batista fala com eles, eu posso fazer uma oração com vocês? Aqueles dois guardas, quem sabe em prantos, João pegou no pescoço de um, pegou no pescoço de outro e orou com eles. Depois da oração, João abaixou a cabeça e eles com lágrimas nos olhos, mas se eles não matassem, eles iriam ser mortos. Eles cortaram a cabeça de João e levaram. Queridos, olha o que Ellen White fala aqui na página 162. Ó. Satanás exultou, ficou feliz por haver ocasionado a aflição a Jesus, mas fracassara em vencer a João.
uma maneira de Satanás ferir a Jesus foi ferindo João. Mas João aguentou firme. E Jesus nem foi visitar João. Sabe por que Jesus não foi visitar João? Sabe por que Jesus não foi enxugar as lágrimas de João? Por amor a você e a mim. Porque quando nós estivermos passando pelo vale da sombra e da morte, muitas vezes Jesus não vai aparecer falando, olha, por favor, não. Jesus vai deixar. Por quê? Porque se ele permitiu que você passasse por aflições, você passasse por provações fortes, é porque Jesus sabia que você poderia resistir. Jesus sabia que você poderia aguentar. Talvez neste momento eu estou falando para alguém que está passando por aflições. Talvez eu estou falando para alguém que está passando por transes terríveis. Muitas vezes que ninguém sabe, nem seu pai, nem sua mãe, nem sua esposa, nem seu filho, nem sua filha. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, onde João encontrou poder, tem poder para todos nós. Eu quero dizer para você, olha o que Ellen White diz aqui, queridos. A morte em si mesma apenas colocou João para sempre fora do alcance do poder da tentação. Sabe o que significa isso? Talvez um parente meu ou seu pode descansar e você fala, mas por que ele? Por que ela? Porque foi permitido por Deus para guardar aquela pessoa, para não ficar mais correndo risco com as tentações e seduções de Satanás. Deus muitas vezes vai permitir que alguém descanse, alguém que a gente ama muito descanse. E quando isso acontecer, a nossa atitude deve ser a mesma de Jó. Mesmo Jó não sabendo por que os filhos e as filhas dele tinham morrido tudo, numa cacetada só, Jó disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé. Isso é confiança no poder de Deus. Eu pergunto para você, será que você tem essa fé? Será que eu estou tendo essa fé? Será que a nossa comunhão com Deus tem essa fé de João Batista, de Jó? Tem? Você compreende, queridos? Queridos, preste atenção. Agora é o momento de entrarmos em comunhão com Deus para Deus nos conceder essa espécie de fé. Olha o que ela continua dizendo para você e para mim. Nessa contenda, Satanás estava revelando o próprio caráter, manifestou em presença do expectante universo sua inimizade para com Deus e a sua inimizade para com o homem. Queridos, mesmo que você não encontre explicação para aquilo que está acontecendo, para aquilo que vai acontecer, eu só peço um favor para você. Não desista de crer. Não desista de estudar a Bíblia com alguém. Não desista de ser um representante de Deus. Até na hora da morte, João Batista foi um representante de Deus. Ele ofereceu a cabeça como Abraão ofereceu seu filho Isaque. Pode cortar, mas eu não vou desistir do meu Deus. Queridos, isso é fé, isso é comunhão com Deus. Isso é dedicação completa. E olha o que, queridos, olha o que está escrito aqui, Deus nunca dirige os seus filhos de uma maneira diferente daquela, porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio, e perscrutar a glória do desígnio que estão realizando como colaboradores seus. Sabe o que significa isso que eu acabei de ler? Se você soubesse o fim desde o princípio, você escolheria passar pelos mesmos transes que Deus vai permitir que você passe aqui, mesmo que você não encontre explicação. Se você pudesse ver o fim desde o princípio, você falaria para Deus, Senhor, pode conduzir, do jeito que o Senhor achar melhor. Quando nós chegarmos no céu, quando nós chegarmos na presença de Deus, estivermos na presença de Deus, nós vamos chegar à seguinte conclusão, Senhor, se eu tivesse de voltar para a terra e passar por tudo que eu passei, eu passaria por tudo de novo, porque agora eu compreendo o quadro completo. Aqui na terra, nós só vemos partes, mas quando nós estivermos na presença de Deus, nós vamos contemplar o quadro completo. Você compreende o que eu estou dizendo para você? Então, mais uma vez eu peço para você, queridos, não desista de Deus.
Não desista de segui-lo. Continue confiando, continue crendo, continue trabalhando para Ele. Não pense em fugir, não, agora eu tenho que fugir. Não, não pense. Não pense. Pense em trabalhar para Deus. Pense em fazer o bem. Mesmo que você sofra retaliações, mesmo que você sofra calúnia, difamação, não desista. Continue trabalhando. Continue confiando, como João Batista, como Jó, como Ló. Entendeu? Continue confiando, andando com Deus como Enoque andou. Sabe por quê? Porque nos momentos de maior dificuldade, Jesus, ele diz para você e para mim: filho, eu intercedo por você. Filho, por mais que você fuja de mim, por mais que você não entenda as coisas, por mais que você pense, queridos, Deus ele vai permitir, olha, Deus não vai causar, Deus ele vai permitir que vocês e eu passemos por momentos difíceis para provar a nossa fé, para ver se realmente nós somos filhos verdadeiros ou bastardos. Ele, quando ele permite que a gente passe por sofrimento, por angústia, ele tem um propósito. Qual foi o propósito dele encontrar permitir o sofrimento daquele filho pródigo, quando ele contou aquela parábola? Entendeu? Qual foi o propósito? De colocar no seu coração e no meu coração que quando uma pessoa decide abandonar Deus, no princípio pode até estar bem. Olha, eu saí da igreja fazem 3 meses e parece que para mim as coisas estão beleza. Igual o filho pródigo quando saiu da presença de Deus. Quando saiu da casa do pai. Enquanto ele tinha ali dinheiro, enquanto tinha tudo, beleza. Mas muitas vezes Deus permite que você coma lavagem com os porcos, eu também. Muitas vezes Deus permite nos comer lavagem com os porcos, passar por sofrimento, para a gente olhar para cima e falar assim: eu vou voltar para os braços do Pai. Será que eu não estou falando para alguém que está vivo, está viva, mas está longe dos braços do Pai? Que precisa voltar para Deus agora? Que precisa adquirir nesse tempo de graça, no finalzinho desse tempo de graça que nós estamos vivendo agora, precisa adquirir fé, queridos. Queridos, Deus é o Pai do filho pródigo. Deus está sempre de braços abertos para te receber. Deus está sempre disposto a te perdoar. Deus está intercedendo por você e por mim. Deus quer te ver no céu. Queridos, quantos, neste momento, querem falar para Deus assim: Senhor Deus, eu quero ter uma fé semelhante à fé de João Batista, que eu não tenho. Eu quero confiar em Ti, mesmo que eu não encontre explicação. Eu quero voltar a Ti de todo o meu coração, como o filho pródigo voltou. Eu nunca mais quero sair dos Teus braços de amor. Queridos, eu estou falando para alguém que precisa tomar a decisão pelo batismo. Se batiza, porque o batismo, para você que conhece, é questão de salvação. Se você tem condições de se batizar e não se batiza porque você não quer, você está correndo um risco muito grande. Tome a decisão. Se entregue a Deus de coração. Eu imagino Jesus tendo um encontro com você, que não vai desistir. Eu imagino Jesus nos abraçando, o nosso anjo nos abraçando. E lá no céu, aquelas coisas que nós não compreendemos aqui, Ele vai nos explicar lá no céu. Ele vai ter uma explicação. Vamos permanecer firmes. Aconteça o que acontecer, dentro da igreja ou fora da igreja, vamos permanecer firmes. Não vamos nos decepcionar com nada neste mundo, com nada que vai causar decepção dentro da igreja ou fora da igreja. Vamos permanecer firmes com Jesus. Entendeu? Firme com Jesus até o final. Por quê? Porque Ele já está voltando. Está na hora da nossa preparação para a volta de Jesus, mais do que nunca, está na hora, tá bom? Nós vamos agora fazer uma oração, depois dessa oração vocês vão ouvir aquela música Está na Hora e eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Mas desde já, muito obrigado pelas suas orações, pela minha família, nós precisamos muito das suas orações, eu oro de madrugada por vocês também, e vamos avante, queridos, vamos avante, porque daqui a pouquinho nós vamos embora para casa. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos
porque o teu Espírito Santo fala ao nosso coração através da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos exemplos como João Batista, que mesmo perdendo a cabeça, ele ficou até o final acreditando em ti e um dia estará contigo na eternidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não vai nos explicar tudo o que acontece na nossa vida aqui, mas um dia o Senhor vai nos receber na glória pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Nós te suplicamos, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, aquela fé, aquela confiança que nós não temos, mas que precisamos ter para passarmos por esses momentos difíceis que o planeta Terra vai passar. Mas nós estaremos contigo até o final, confiando no sangue do Cordeiro, na palavra escrita. Em nome de Jesus, nos dê uma boa noite e não nos deixe postergar a nossa decisão de nos entregarmos 100% a Ti. Em nome de Jesus, amém.